Oi pessoal, hoje a nossa aula é sobre o texto narrativo. O texto narrativo é um texto que conta uma história. Por exemplo, Os Três Porquinhos, que é uma história que a gente já conhece. Vamos lembrar da história. Era uma vez três porquinhos. Porquinho número 1 tinha uma casinha de palha, porquinho número 2 tinha uma casinha de madeira, porquinho número 3 tinha uma casinha de tijolos. E tinha também um lobo que queria devorar os três porquinhos. Então ele chegou na casa do primeiro porquinho e disse assim, bateu na porta, disse o porquinho, quem é? É o lobo mau, abra a porta, senão vou soprar e soprar, até derrubar a sua casa. Não vou abrir! Então ele assoprou e derrubou a primeira casa. Então o primeiro porquinho foi correndo para a segunda casa, que era a casa de madeira. E aí o lobo mau foi atrás e fez a mesma coisa. Quem é? É o lobo mau, abra a porta, senão vou soprar e soprar, até derrubar a sua casa. Não vamos abrir! Ele assoprou, derrubou as duas casinhas, até que ele chega na terceira casa. Os dois porquinhos vão para a terceira casa, que é de tijolos. Então ele não consegue assoprar, ele assopra e assopra, mas a casa não cai. Aí ele tem uma ideia, ele sobe pela chaminé, mas os porquinhos também têm uma ideia. Eles fazem uma fogueira e o lobo acaba sendo queimado. E aí, final da história. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a história dos Três Porquinhos é um texto narrativo. Por quê? Porque é um texto que conta uma história. E o texto narrativo, ele tem alguns elementos, que são os personagens, que são aqueles que participam da história. Aqueles que são os personagens principais, a gente vai chamar de protagonistas. Tem um tipo de personagem principal, que é aquele que se opõe ao protagonista, que a gente vai chamar de antagonista. Protagonistas são aqueles personagens do bem, que são os Três Porquinhos. Mas tem alguém que é o inimigo deles na história, que é o oponente, que é o lobo mau. Então, o lobo mau a gente vai dizer que é um antagonista. Mas para que a história aconteça, eu preciso também de um narrador. E quem é o narrador? O narrador é aquela voz que tem no texto. Era uma vez três porquinhos, que vai contando a história, mas que não é o autor da história, não é a pessoa que escreveu. O narrador é um personagem criado pelo autor para contar essa história. O narrador pode ser um narrador do tipo narrador-personagem, quando ele participa da história e ele conta algo que ele viveu. Por exemplo, se o lobo estivesse contando a história lá no começo, era uma vez três porquinhos que eu devorei e enchi a pança. Ele está contando e ele também é um personagem, mas não é o caso. Na história tradicional, o narrador diz assim, era uma vez três porquinhos. Ele apenas conta uma história, então a gente chama esse narrador de narrador observador. Se outros personagens aparecerem na história, a gente vai chamar esses personagens de personagens secundários, porque são importantes, são coadjuvantes, participam da história, mas não são os principais. O personagem principal a gente chama de protagonista. Para que a história aconteça, ela tem um tempo e ela tem um espaço. O tempo é o momento que aquilo aconteceu, uma data, a gente chama de tempo cronológico. Um dia, uma manhã, na terça-feira, dia 2 de novembro. Esse é o tempo cronológico. Mas talvez a história aconteça na lembrança de um personagem. Ele está lembrando algo que ele viveu e ele vai contando. Esse tempo a gente chama de tempo psicológico. Mas às vezes não aparece na história o tempo, como na história dos porquinhos. Não diz que data aconteceu, não é uma memória. Então a gente diz que esse tempo está indeterminado, porque eu não consigo precisar em que momento isso aconteceu, embora a história aconteça e eu compreenda. O espaço é o local onde a história acontece. Na rua, na igreja, na escola, na floresta. A história dos Três Porquinhos, a gente imagina que seja na floresta, mas não está escrito. Então, como eu não posso dizer aquilo que não está escrito, eu vou dizer que o espaço está indeterminado. Se não aparece na história por escrito, eu digo que o espaço está indeterminado. O narrativo se divide em três partes: a introdução, o desenvolvimento e o desfecho. A introdução é o começo da história. Era uma vez três porquinhos. A gente vai começando a conhecer essa história.
O desenvolvimento é quando essa história começa a acontecer devagarinho e a gente vai percebendo como ela se desenvolve. O lobo bateu na porta do primeiro porquinho, derrubou a casa, bateu na porta do segundo, a história começa a acontecer. No desenvolvimento, a gente tem algo chamado de clímax, que é o melhor momento. O momento que todas as coisas começam a acontecer e a gente começa a compreender a história, para onde ela vai. Então, quando o lobo bate na porta do terceiro porquinho, a gente já sabe que ele quer comer os três porquinhos e que naquele momento algo vai acontecer de muito importante. Ou ele vai conseguir, ou os porquinhos vão conseguir se defender. E é nesse momento aqui que é a maior tensão da história, que todo mundo está prendido, todo mundo está interessado no que vai acontecer. Até que chega o desfecho, que é o final. Como que aquilo acontece? Qual é o final da história? É quando o lobo cai e ele acaba morto na fogueira.